estão se comercializando. Mas que Deus nos dê força, que Deus nos dê graça, meus irmãos. Uma palavra muito simples, bem conhecida da igreja, Lucas capítulo 8 e o verso 40. Deus tem confirmado a sua palavra aqui, irmãos. Eu disse no outro culto, né, que o meu ministério é 50%, né, ministério da missionária Nair. Ela confirmou hoje a palavra que ela não sabia que eu ia pregar essa mensagem, e ela praticamente pregou essa mensagem. O Espírito Santo é o mesmo, né? O Espírito é o mesmo, nós estamos no mesmo Espírito, e é assim que a igreja do Senhor tem que estar todos no mesmo Espírito, na mesma visão, no mesmo propósito. Nós vamos falar da mulher do fluxo de sangue e da filha de Jairo. Essas duas mensagens são muito parecidas, e Deus tem muita coisa para falar conosco aqui. Lucas 8,40 diz assim: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de 12 anos que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por detrás de Jesus e lhe tocou na orla da sua veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. E Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrou-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse Jesus: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, disse: não temas, crê somente e será salvo. Tendo chegado a casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, Tiago e João, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não chores, ela não está morta, mas dorme. Riram-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito e ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe desse de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Graças te damos, Senhor, pela tua santa e preciosa palavra. Agora dá-nos a iluminação, a compreensão, Senhor, que possamos, Senhor, nos alegrar mais ainda no Senhor, com a tua presença, com a tua bênção. Senhor, abençoa os teus filhos, que a tua graça venha fluir cada vez mais em nossas vidas. Assim eu oro em nome de Jesus e te agradeço. Amém? Podem sentar e vamos ouvir o que diz a palavra de Deus, irmãos. Então, o registro que lemos fala-nos de um chefe de uma sinagoga, né, chamado Jairo. Esse chefe de sinagoga, irmãos, era como que um pastor que cuidava uma congregação. A sinagoga era uma congregação onde ele ficava ali na liderança. O chefe da sinagoga, ele era responsável para escolher os preletores, aqueles que iriam ler a Torá, a lei de Moisés, e também para ajudar a população nas suas necessidades. E também ele era um homem muito importante na sociedade, né? A vida dele não era uma vida tão simples assim.
Ele era um homem próspero, bem visto pela sociedade, bem querido pela sociedade, não é? Jairo. Estou dizendo isso para contrastar com a vida dessa mulher. O que eles tinham de diferente um do outro? A diferença que havia entre Jairo e esta mulher, que nem nome tem, já começa por aí, essa mulher, a Bíblia não dá nome. Jairo tinha uma posição social muito mais elevada que ela. E ela era uma mulher que havia perdido tudo, uma mulher pobre, necessitada e sofredora. E Jairo tinha ainda mais uma vantagem sobre a vida desta mulher. Jairo, ele era um homem religioso da lei judaica e ele era um homem livre. O que ele fez aqui, ele fez na sua liberdade, ele teve a liberdade de ir até Jesus. E quando ele teve essa liberdade, claro que dentro de uma necessidade, provavelmente ele era zeloso da lei judaica, como todos os rabinos, mas dentro de uma necessidade ele deixou a religião de lado, não é? Percebeu que não estava funcionando e ouviu a fama de Jesus, que era muito grande naquela época, e ele saiu em busca de Jesus por causa do que estava acontecendo. A sua filha, com 12 anos de idade, imagina, irmãos, né? Uma única filha do casal, né? E ele vê a sua filha definhando à beira da morte. Imagina o desespero desse homem, né? Já o futuro dele já não era tão brilhante. Ele já estava olhando para frente, já com dor e tristeza. A sua filha estava morrendo. E ele então pega a oportunidade. Ele ouve falar de Jesus, né? O Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Então ele deixa a capa da religião, ele deixa o orgulho e ele se humilha e vai até onde está Jesus. E a Bíblia diz, irmãos, que ele dá a verdadeira adoração. Ele chega diante do Senhor e adora o Senhor. Conta para ele a sua necessidade. Relata para ele a sua necessidade. E ele adora e implora para que Jesus vá à sua casa curar a sua filha. Que maravilha, né, irmãos? Ele buscou no lugar seguro. Ele buscou na pessoa certa. Esta mesma pessoa que vocês têm buscado. Vocês têm buscado a pessoa certa. Ele foi buscar Jesus. Jesus é a fonte. Jesus é a fonte das realizações. Jesus é o Deus encarnado, é o Todo-Poderoso, é aquele que cura as nossas enfermidades, é aquele que ressuscita os mortos, é aquele que traz paz ao nosso coração aflito e atribulado. Ele viu a dor e o coração daquele homem. Jesus não olhou para a posição dele. Jesus não olha para o exterior da pessoa. Ele olha o coração da pessoa. E é assim que nós temos que vir a Deus, irmãos, como foi confirmado aqui nessa noite, né? Isaías 57, né? Deus, ele busca um coração contrito, abatido, aquela pessoa que se humilha diante dele, que vem para adorar. É isso que Deus quer da sua igreja, não é? O Pai procura verdadeiros. O verdadeiro adorador é aquele que adora com coração, não com a razão. Tem gente que se preocupa muito com afinação, com isso, com aquilo. Isso tudo é necessário, mas o coração tem que estar afinado com o Espírito Santo, né? Com a intimidade, com a oração. Deus procura verdadeiros adoradores. Quando viemos à igreja, irmãos, temos que vir com este sentimento, com essa fé. Jairo foi até Jesus e se prostrou aos pés de Jesus. Imagina, irmãos, um líder de uma congregação, não é? Um homem que tinha uma grande posição no mundo religioso, agora ele está aos pés daquele rabino, daquele tagarela, daquele bebedor de vinho, como chamavam Jesus, aquele glutão, aquele que senta e come com prostitutas, com ladrões. Imagina, o Jairo da sinagoga, ali da sinagoga, o Jairo. Imagina os irmãos, um falando para o outro, tem uma coisa para te contar. Sabe quem estava hoje lá no culto? Quem foi buscar Jesus? Tu nem acredita. O Jairo. O Jairo. O chefe da sinagoga judaica. Sim, o Jairo. Chegou aos pés de Jesus. Foi lindo o que aconteceu. Se jogou aos pés do Senhor, reconhecendo o senhorio de Cristo. E suplicou pela vida da sua filha. E Jesus, sabe o que Jesus fez? Jesus o recebeu. Jesus o acolheu. Jesus não deu as costas para ele. Jesus parou, ouviu e gastou tempo com ele. Aleluia, esse é o nosso querido e amado Jesus, irmãos.
Ele recebe a todos. Ele não fez distinção. Se nós vermos as duas mensagens, da mesma maneira que ele recebe um, ele recebe o outro. Jesus parou, Jesus gastou tempo e Jesus curou os dois. É isso que Jesus faz, irmão. Ele atende para o necessitado. Aleluia. Um espírito abatido e contrito não rejeita o Senhor. A melhor maneira, a melhor forma de nós buscarmos a Deus, irmãos, é nós nos humilharmos diante de Deus. Nós nos jogarmos de joelhos, reconhecendo a nossa pobreza, a nossa miséria, o nosso pecado, e rasgar o coração e suplicar: Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. A minha casa precisa de Ti, Senhor. Lembra daquele pai que chegou com o filho com epilepsia? Ele disse: Senhor, ajuda-me na minha pouca fé. E Jesus o ajudou. Jesus é amor. Deus é amor. E ele acolheu esse chefe da sinagoga e foi. E no meio da caminhada eles estão indo para a casa de Jairo. A Bíblia diz que no meio desta caminhada, esta mulher se aproxima. Esta mulher que há 12 anos, sofria de uma hemorragia. O texto diz que ela gastou tudo que tinha com os médicos e cada vez ia pior, não melhorava. E para ela acendeu uma luz, Ela ouviu falar de Jesus e foi ao encontro do Senhor Jesus. E também, com muita força, com muita determinação, com muita fé, ela projeta no seu coração tocar em Jesus. E quando ela toca, ela é curada. Qual a diferença aqui entre Jairo e esta mulher, irmãos? O problema é que Jairo era um homem livre, um homem abençoado, um homem próspero. Ele pôde ir até Jesus na maior liberdade. Essa mulher não. Essa mulher era uma mulher que estava retraída. Esta mulher estava presa, porque há 12 anos ela sangrava. E segundo a lei judaica, no Levíticos capítulo 15, está lá em Levítico, fala que as mulheres que eram assim, eram consideradas mulheres impuras, imundas. Imagina comigo o sofrimento desta mulher. Há 12 anos, isolada, porque não poderia ter convívio com a sociedade, nem com a família. Estava isolada, não recebia visita provavelmente, não poderia ir na sinagoga, não poderia ir adorar a Deus. Que situação difícil, pobre desta mulher, não é? Que tristeza. Tal era a dor e a amargura no coração desta mulher. Quanta dor, quanta frustração. Mas Jesus vem passando. E ela diz hoje, pegou a oportunidade. E ela se foi, irmãos. Com muita força, com muita garra, ela buscou Jesus. Aleluia. Com muita força e com muita fé, ela buscou o Senhor Jesus. E a mesma coisa que ele fez com o Jairo, ele fez com ela. Jesus parou, deu atenção a ela, falou com ela e curou ela. Que maravilha, irmãos. A partir desse momento, a partir daquele momento, a vida da mulher foi transformada. Foi restaurada. Jesus ainda hoje restaura vidas. Eu vim aqui para que a minha vida fosse restaurada. Eu vim aqui para tocar em Jesus. Eu vim aqui para que o Senhor restaure a minha vida espiritual, a minha dignidade espiritual. Todo dia nós temos que buscar cura em Jesus, irmãos. A dignidade e a moral está muito rara hoje no meio do cristianismo. Não há mais pureza. E nós temos que ter muito cuidado, meus irmãos. Nós temos que guardar no nosso coração o mandamento de Deus, guardar os nossos olhos, guardar o nosso pensamento para Deus. Estamos vivendo tempos difíceis, muito difíceis. Há uma apostasia, uma frieza latente. Vocês percebem? As igrejas estão se esvaziando. As pessoas estão deixando a aliança com Deus, o compromisso com Deus, pelos prazeres momentâneos. Eles estão deixando o Senhor, trocando por comida, por cargos, por trabalho, por posições, se preocupando com o futuro que eles nem sabem se amanhã estarão vivos. Entendeu? Infelizmente, irmãos. Mas o Senhor está aqui nessa noite para restaurar as nossas forças, para curar as nossas enfermidades e para devolver alegria nos nossos lares. Imagina quanta treva, quanta tristeza
dentro da casa desta mulher. Quantos dias, quantas noites de insônia esta mulher não passou, pensando talvez nos seus amigos. Quando tinha dinheiro, quantos amigos eu tinha? Agora ninguém veio me visitar. Olha a minha situação. Imagina a profunda depressão desta mulher, a dor na sua alma. Não tinha uma esperança, o seu futuro era sombrio, era um futuro negro. Mas ela então ouve falar do homem chamado Jesus, o Nazareno, aquele que purifica os leprosos, aquele que ressuscita os mortos, aquele que é o Filho de Deus, o Messias. E ela então se ergue na fé e vai até Jesus, irmãos. Vocês já estão imaginando o esforço que essa mulher teve que fazer, né? 12 anos sangrando, provavelmente essa mulher estava esquelética, né? Era só um esqueleto, né? E ela tinha que cruzar uma multidão, e ela não poderia desistir, e ela não desistiu, ela continuou firme no seu propósito. Quando queremos algo de Deus, irmãos, nós temos que ser firme no nosso propósito. A fé, ela derruba todas as barreiras. Tudo que se levantar na nossa frente cai pelo poder da fé. Romanos 1,17, o Senhor diz que o justo viverá pela fé. É pela fé, meus irmãos, que nós vamos vencer. Fé é certeza, convicção que Deus tem um futuro, que Deus tem o melhor para nós e que Ele nos conduz em triunfo. E esta mulher se foi, não perdeu a oportunidade, e Jesus tocou nela e ela foi curada. Na mesma hora ela foi curada. Veja que quando Jesus pergunta quem me tocou, ela fica encolhida e com medo. Por quê? Porque ela estava com medo até de falar, porque ela era uma mulher impura. Ela não poderia estar no meio da sociedade, no meio daquela multidão. Ela correu risco. Mas vale a pena se sacrificar e correr risco por Jesus, não vale? Porque o resultado é glorioso. Aleluia. Invista tempo, esforço, corra risco, faça loucura por Jesus. Invista a sua vida, meu irmão, na obra de Deus. Eu lembro-me no início da minha caminhada, muitos desafios surgiu. Muitos desafios. Quantas tentativas o diabo veio contra mim para me fazer desistir. Calúnias, injúrias, ameaças, fome, desemprego. Isso tudo eu passei, irmãos. Eu ouvia muitas das vezes as minhas filhas pedindo coisas, novinhas, e eu desempregado. Eu tinha que subir na minha bicicleta, correr e trabalhar de pedreiro 6, 10, 12 horas para chegar à noite com o leite, o iogurte e a carne. E eu levantava para cima e dizia: Senhor, graças eu te dou, Senhor. E tinha que tomar um banho ligeiro, porque eu tinha que atender o culto, eu tinha que abrir o culto, eu tinha que atender a congregação. E Deus me deu graça. Esse é o poder da fé. A fé faz isso. Amém, irmãos? A fé, ela derruba todas as muralhas, todas as dificuldades que surgirem na nossa frente, elas desaparecerão. Nós saltaremos muralhas e destruiremos exércitos pela fé em Cristo Jesus. Mas nós temos que ser firme e constante e abundante e teimoso na obra de Deus. Somos teimosos para tanta coisa. Nós temos que ser teimoso para servir a Deus. Eu estou aqui e daqui ninguém me tira. Não tem diabo, não tem demônio, não tem fofoca, não tem empurrão, não tem disque-disque, não tem traição. Eu tenho uma aliança com Deus, o meu propósito é fazer a vontade daquele que me chamou. Sai da frente, Satanás, sai da frente, demônios, porque eu vou continuar fazendo a obra do Senhor, porque eu vivo pela fé. A fé é a maior ferramenta, é o poder para apagar os dardos inflamados do maligno. É pela fé, meus irmãos, não é por vista, não. Eu não tenho que sentir, eu não tenho que ver, eu tenho que fazer, eu tenho que obedecer. E quando eu dou um passo, e quando eu obedeço, Deus então se manifesta. Deus se agrada, irmãos. Aleluia. Ele disse para a mulher: a tua fé te salvou. Elogiou esta mulher. Diz que o que deu cura a ela, o que trouxe paz, vida, o que restaurou sua família, seu lar, Jesus disse: foi a tua fé. Foi a tua fé. Foi essa fé.
essa confiança que tu depositou em mim. Foi isso que trouxe vida, saúde e restauração para a tua família. Amém, irmãos? Então, quando nós buscarmos a Deus, tem que ser de todo o coração, com fé. Deus vai mudar essa história. Deus vai entrar na batalha. Deus vai suprir. Deus vai restituir. Deus é poderoso. E o Senhor acolheu ela, como Ele tem acolhido milhares e milhares de pessoas aflitas, amarguradas, depressivas. Todo dia o Senhor tem operado maravilhas, tem tirado pessoas de cativeiros. Eu estou alegre com o Senhor, estamos alegres, eu e a minha esposa, hoje pelo meio-dia, Deus nos deu a oportunidade de ministrarmos a palavra para o meu sogro. Tudo tem o tempo e tem a hora. Já faz mais de ano que ele está morando aqui e ele não veio num culto aqui, por livre e espontânea vontade. Ele veio nas jantas. Irmãos, a Bíblia diz que não é por força e nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Quem tem que trazer a pessoa na igreja não sou eu, é o Espírito Santo. É o Espírito. A pessoa tem que ser movida pelo Espírito Santo. Quando ela é movida pelo Espírito Santo, ela anda com as suas pernas. Ninguém traz ninguém para a igreja. É Deus que traz. Nós temos que orar pelas pessoas. Dizer, Senhor, abra os olhos dele. Tira o tampão dos ouvidos. Que ele possa ouvir a tua voz. O papel da igreja é interceder, orar, suplicar. Senhor, visita o coração. Amolece esse coração de pedra, Senhor. Trabalha no íntimo dele. Incomoda ele, Senhor. Faz com que ele acorde. Sacuda ele. E Deus é tão bom, irmãos. Ele ouve o clamor e ele faz a obra. Isso é fé e amor pelo próximo. Amém? Só que no meio da caminhada tem os percalços, não tem? Jairo está indo com Jesus, a sua fé é renovada, ele vê um grande milagre no meio da multidão, Jesus curou aquela mulher, ele ficou fortalecido. Só que falando ele ainda, de repente vem um pessoal da casa de Jairo e disse, chega, para tudo. A tua caminhada foi tudo em vão. Não adiantou nada. A menina morreu. Tem mais o que fazer. Já pensou, irmãos? E não é assim, às vezes, na nossa caminhada. Nós estamos no auge, né? Lá em cima, andando sobre as águas, cheio de unção. E vem uma má notícia e a pessoa cai que nem um couro. Errado. Nós temos que aprender a enfrentar as má notícias. Nós temos que aprender, irmãos, as palavras negativas que vêm aos nossos ouvidos. Não vai dar, tu não vai conseguir, isso e aquilo. Sai para lá, Satanás. Eu tenho um alvo. O meu alvo é Cristo. O meu alvo é muito claro, não tem nada turvando. O meu alvo é fazer a vontade do Senhor. Sai da frente. Tem gente que é assim, irmãos. Atravessa o nosso caminho para nos desmotivar. Não adianta mais. Não adianta mais. Deus não vai te ouvir. Terminou o tempo. E Jesus disse para ele, não é assim. É assim que funciona. A palavra do homem é uma, a minha é outra. Muito diferente. Jairo, não tenha medo, Jairo. Não temas. Ele está dizendo, olha, confia. Jairo, confia. Vamos juntos, nós estamos juntos. Não está caminhando comigo? Eu sou responsável agora por ti. Não temas, Jairo. Aleluia. E esta palavra que Deus diz para nós, irmãos, nessa noite. Não temos que temer. Nós estamos no caminho, andando com Jesus. Venha o que vier. Não importa. Eu tenho que continuar confiando. Mas a má notícia, não tem problema, eu estou com ele. Eu estou com a solução aqui. Jesus é a solução. Não importa se vai dar, se não vai dar. Eu tenho que confiar, continuar caminhando com Jesus e crendo nele. Jesus, nessa noite, nos convida a confiar nele e caminhar com ele. Apesar das má notícias, né, e dos problemas, não desista, meu irmão. Seja forte e corajoso. Continue, apesar de tudo isso. O evangelho não é mar de rosas. Não. Eu estava estudando um pouco ali, antes de vir para cá, irmãos, sobre o evangelho da autoajuda, totalmente diferente do verdadeiro evangelho, o evangelho de Cristo, o evangelho da cruz, o evangelho do compromisso, o evangelho da aliança,
o evangelho da renúncia, o evangelho da autoajuda é um perigo e é um dos inimigos da fé. O moralismo também é outro inimigo da fé. E as pessoas têm caído nesta nova invenção, né? Infelizmente. Porque o evangelho da autoajuda, ele ensina que Deus te chamou para te abençoar, para te dar um casamento, para te dar um carro novo, para que tu seja muito feliz e tu. Entendeu? Não. Deus, ele enviou o seu filho a essa terra para morrer pelos nossos pecados, para nos salvar. E depois que ele salva, ele diz, ó, quer vir após mim? Nega tudo, larga tudo. Esse é o evangelho, irmãos. Larga tudo. Toma uma cruz, siga-me. Cruz é símbolo de quê? De rejeição, dor, sofrimento. Quer me seguir? Está aqui o símbolo, ó. Provavelmente é o que vai acontecer contigo. Está disposto? Pensa bem. Por isso que tem muita gente aceitando o convite e desistindo, porque pensaram que era uma coisa e outra. Mas esta igreja aqui, irmãos, tem compromisso com a verdade, com o verdadeiro evangelho. Nós não estamos aqui para enganar pessoas. Seguir Jesus implica em muita luta, em muito sofrimento. Temos que abrir mão de coisas que amamos muitas vezes, porque não serve. Jesus disse que não podemos servir dois senhores. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então não podemos ser amigo do mundo. Quando diz o mundo, fala do seu conceito, da sua doutrina, não é? Então com Jesus é assim, irmãos. O evangelho é um divisor de águas mesmo. Jesus veio para nos separar. Santo é isso. Separado. Deus nos chama, nos tira do chiqueiro. Todos nós, a Bíblia diz que nascemos no pecado. Estávamos sujos, imundiciados. E tínhamos como que, vou usar uma expressão forte aqui, não se assuste. Nós tínhamos antes de ter um encontro com Deus e um novo coração, irmãos, nós tínhamos o espírito de porco. Porco. Porque o porco é aquele que gosta de lavagem, coisa suja, coisa imunda. O ímpio é assim. O ímpio gosta de estar no meio da imundícia, da sujeira, no lamaçal do pecado, comendo coisa estragada, suja. Não é assim? Hoje não. Hoje não temos mais o espírito de porco. Temos o Espírito Santo. Recebemos um novo coração. Hoje, irmãos, nós temos a liberdade em Cristo Jesus e outros paladares, né? Hoje nós temos outras preferências. Nós não preferimos mais sentar na roda dos escarnecedores. Não. O nosso prazer está na lei do Senhor. Aqui está. Então, quando Deus vem e opera na nossa vida, Ele muda tudo, irmãos. Nosso pensamento, nossos gostos, nossos desejos, tudo é alinhado com a vontade de Deus. Amém? Então, para andar com o Senhor, tem que largar tudo. Continuando aqui então, meus irmãos. Mas ouvindo isso, Jesus disse, não temas, crê somente. Chegando na casa, ninguém permitiu entrar senão Pedro, Tiago e João. Está vendo que esse Pedro, Tiago e João são os privilegiados, não são? Aqui só eles foram escolhidos para presenciar esse milagre, o milagre da ressurreição. Lá no Monte da Transfiguração, vocês lembram? Quem é que está lá? Pedro, Tiago e João. Não é? Tem os pregadores que dizem que Jesus tem discípulos prediletos, né? Não sei. E todos chegaram, e todos choravam e pranteavam. Mas ele disse, não chores. Ela não está morta, ela apenas dorme. Riram-se dele, porque sabia que ela estava morta. Entretanto, ele tomou pela mão e disse em voz alta, menina, levanta-te. E voltou o espírito, e ela imediatamente se levantou, e ela começou a comer. Aqui estamos diante deste grande milagre, né, irmãos? Jesus ressuscitando essa menina de 12 anos, restaurando toda uma família. É isso que Deus faz, irmãos. Aonde tem morte, Ele faz vir a vida. Aonde tem tristeza, Ele traz alegria. Aonde tem dor, Ele traz a paz.
É isso que Jesus faz. A presença dele promove tudo isso. É a presença dele. Foi com a chegada dele que a morte foi embora, porque ele tem poder sobre a morte. Não há comunhão a luz com as trevas. Quando a luz chega, as trevas têm que sair. Aleluia! Louvado seja Deus! E Jesus ressuscitou ela, mostrando que ele é a ressurreição e a vida, que ele é o Deus encarnado, que ele é o Cristo prometido, que ele é o Todo-Poderoso, que ele tem o poder da vida e da morte nas suas mãos. E ele pode restaurar, e ele pode curar, e pode libertar. E nós conhecemos esse Deus maravilhoso, né? Quantas coisas ele tem feito por nós. Quantos milagres, irmãos. O que precisamos fazer é continuar em nome de Jesus. Eu estava estudando o significado do nome de Jairo. Sabe o que significa Jairo, irmãos? Aquele que Deus ilumina. Até isso ele tinha vantagem, né? Acho que até elogios ele ganhava na rua. Oh, iluminado por Deus aí, né? É uma baita vantagem, né? Para desvantagem da mulher sem nome, que não tinha nome. Mas aprendemos com Jesus, irmãos, que ele acolhe todos. Quem tem nome e quem não tem nome. E nós, como Jesus, temos que acolher a todos. Quem é famoso e quem não é famoso. Porque o amor de Deus não faz acepção de pessoas. No reino de Deus tem lugar para todos. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Vamos nos colocar em pé. Oremos ao Senhor em nome de Jesus. Glórias a Deus. Se vocês quiserem vir à frente, meus irmãos, venham à frente. Aleluia. Agradeço aqui mais uma vez a presença do irmão.